2023 definitivamente não foi um bom ano para o Flamengo. O time passou em branco, não conquistou nenhum título e agora é olhar para 2024 para tentar corrigir o que aconteceu de errado na temporada que passou. Os problemas foram de ordem técnica, muitos jogadores tecnicamente abaixo. Fisicamente, a equipe também enfrentou muitos problemas, não conseguiu render o esperado também. Essa parte física, teve 4 preparadores físicos durante a temporada. E taticamente os problemas também foram muitos, até porque as mudanças foram constantes, então esses eternos reinícios dos técnicos impactam taticamente. Teve um problema tático específico que me incomodou bastante e foi um problema que não foi corrigido e que se perpetuou com os 3 técnicos que o Flamengo teve na temporada, e é sobre essa situação que eu quero falar com vocês no vídeo de hoje. Então, a gente vai para aquele nosso ritual de sempre. Você vai deixar o seu like. Se você não for inscrito nesse canal, você vai se inscrever agora. Eu vou rodar a vinheta e na volta vamos falar de tática? Antes da gente prosseguir, quero dar um recado para vocês. Curso Sistemas Táticos do Laboratório do Futebol. É barato, vale a pena e é muito bacana. Eu recomendo, o link está aqui na descrição. Corre agora para garantir o seu. Está na promoção, a promoção é por tempo limitado. Então, não perde tempo, tá? Vale muito a pena. O custo-benefício é espetacular. Eu recomendo muito. Para você que quer conhecer um pouquinho mais aí sobre os sistemas táticos que permeia o futebol moderno. Fechado? Vamos falar então sobre essa fragilidade tática que o Flamengo apresentou com os 3 técnicos que o time teve na temporada, né? Me chamou muita atenção essa questão e eu vou falar agora para vocês o que é isso e como que aconteceu e o que o Flamengo tem que fazer para corrigir esse problema para 2024. O jogo de futebol, gente, ele é dividido em fases e submomentos. Então você tem a fase ofensiva, você tem a fase defensiva, você tem os submomentos que são, por exemplo, a primeira fase de organização, a segunda fase, a entrada em último terço. Quando você está sem a bola, você tem o bloco alto, bloco médio e bloco baixo. Então eu quero falar sobre um submomento específico do jogo de futebol hoje, que é o bloco alto. A gente viu o Flamengo sendo dominante em 2019 especificamente, né? Mas também em outras temporadas, usando o bloco alto como ponto de partida do seu jogo, como premissa básica, né? O Flamengo esmagava os seus adversários, empurrava eles para o seu próprio campo, deixava eles desconfortáveis dentro da partida, tirava volume de jogo dos seus adversários a partir de uma subida de bloco muito intensa, né? Muito agressiva e muito bem organizada também. Não basta só correr. Se você correr errado, não adianta nada. Então, o Flamengo usava o bloco alto como uma forma de realmente esmagar e de encurralar os seus adversários. E isso, em 2023, não aconteceu. Na medida que você vai deixando o seu adversário ter bola, conseguir rodar a posse, conseguir progredir no campo de jogo, o adversário vai ficando psicologicamente mais forte, vai se sentindo mais confortável durante as partidas e você vai deixando de ser predominante, tá? Então, eu quero falar sobre isso com vocês hoje, porque o Flamengo precisa, para 2024, usar novamente o bloco alto como o ponto de partida da sua forma de defender. Não pode ser algo pontual, tem que ser algo presente, constante. E é claro, depois quando você tiver em momentos que você está ganhando uma partida 2-0, você pode baixar o bloco, né? Esperar um pouquinho o seu adversário, usar as costas da última linha dele, usar o espaço que ele vai te proporcionar para você atacá-lo e machucá-lo. Mas como premissa, como ponto de partida, o Flamengo precisa mudar para 2024. Isso para mim é inegociável. Então vamos olhar isso aqui, vamos entender o que aconteceu nesse bloco alto do Flamengo em 2023. Já tinha acontecido com o Vitor Pereira no início do ano. No Mundial, me chamou a atenção como o Flamengo permitia que seus adversários progredissem com facilidade no campo de jogo. E também algumas partidas do Carioca e da Copa do Brasil. O Flamengo conseguiu em alguns momentos ser mais eficiente nessa subida de bloco, ser mais intenso, ser mais organizado? Sim. Vou dar um exemplo aqui da partida que o Flamengo ganhou do Fluminense por 2-0 na primeira final do Campeonato Carioca. O Flamengo foi muito eficiente em subir o bloco, fechar a linha de passe, bloquear a progressão do Fluminense. Não à toa ganhou a partida 2-0. Eu vou trazer aqui exemplos práticos do Flamengo do Sampaoli e do Flamengo do Tite. Não vou trazer imagens aqui do Flamengo do Vitor Pereira. O Sampaoli conseguiu em alguns momentos
fazer o bloco subir de forma eficiente? Sim, a gente vai ver agora que sim. Mas a gente viu muito mais isso aqui acontecer, ó. Flamengo e Inter. E aí, gente, tem muito mais a ver com as escolhas do técnico, com a estrutura que ele escolhe. Passa muito mais por aí do que, para mim, né? Do que por qualquer outra coisa. Ah, Rafa, os jogadores não estão correndo. Gente, como é que o Gabriel vai correr se ele tem que cuidar de 3 jogadores? Só se ele virar aí um maratonista, virar um cara que vai resistir a correr 40 quilômetros. Porque não tem como, é humanamente impossível. Olha só isso aqui. 3 jogadores para o Gabriel cuidar. O Arrascaeta encaixado no volante, mas um espaço gigante, né? Olha só como é que os jogadores estão distantes, né? Olha o Bruno Henrique aqui subindo, mas vai entrar um jogador aqui nas costas dele e ele vai tentar subir para pressionar o mesmo jogador que o Gabriel já está pressionando. Olha só essa desorganização desse bloco alto. Olha como é que não há uma regra de ação muito clara. E aí a bola vai ser feita aqui nas costas do Bruno. Ah, isso quer dizer que o Bruno não correu, não teve vontade? Não, isso quer dizer que o Bruno está perdido, porque ele não sabe o que ele tem que fazer. Então, aqui o Inter progredindo de novo nas costas do Pulgar, jogadores sempre correndo atrás da bola, incapazes de fechar a linha de passe, né? Porque isso está muito mal orientado, né? Muito mal organizado. De novo, nessa mesma partida aqui contra o Inter, tá? A gente vai ver essa mesma situação. O Gabriel tem que cuidar de 3 jogadores e o Inter com facilidade para progredir no campo de jogo. Olha como é que vai conduzindo aqui o zagueiro do Inter. A bola é feita aqui, o passe é feito aqui e o time vai simplesmente conseguindo progredir. O São Paulo conseguiu em alguns momentos fazer o Flamengo subir bem o bloco, ser eficiente? Sim. Olha aqui o jogo contra o Curitiba, fora de casa, né? Você tem aqui o Gabriel, você tem o Arrascaeta também aqui. Se eu ajeitar um pouquinho mais para cá, a gente vai ver aqui o Bruno Henrique aqui também, ó. Tá vendo? Você tem o Vitor Hugo, tem 4 jogadores aqui muito mais próximos da área. Olha a diferença que é essa estrutura aqui para a estrutura que a gente acabou de ver contra o Inter. Jogo em casa, hein? Jogo em casa. Então não dá para entender algumas escolhas dos técnicos, né? Então olha aqui, Flamengo pressionando, né? Então você tem aqui quase que um 3 contra 4, que é muito normal. Você não vai fazer marcação 100% individual em bloco alto, gente. Isso não existe. Sempre o goleiro vai ser o homem livre. Ou sempre quando a bola for para o goleiro, o jogador mais avançado vai marcar o goleiro, vai ter que dividir referência entre o goleiro e mais um jogador. Não tem como você subir 100% individual. Isso não existe, tá? A marcação que vai ser de encaixes, mas você sempre vai ter um homem livre aqui. No caso aqui, o Flamengo tem 3, o Curitiba tem 4. Se fizer esse passe aqui para o goleiro, alguém vai ter que subir e dividir essa referência. E aí a bola é feita aqui, o Flamengo força esse passe aqui. Tá encaixado, olha só como é que tá encaixado. O Gerson encaixou, não tem linha de passe, o Bruno Henrique sobe, tá todo mundo marcado, olha só. E aí, o passe longo, o Flamengo obriga o Curitiba a fazer o passe longo, o Felipe Luiz tá aqui na cobertura, direciona bem essa rebatida, o Flamengo fica com a posse de bola. Então, a questão foi que o Flamengo não conseguiu ser constante no bloco alto. Olha aqui, agora o Flamengo do Tite. Flamengo e Fluminense. Primeiro tempo, para mim, foi o melhor primeiro tempo do Flamengo sob o comando do técnico Tite. Olha só esse bloco alto aqui. Olha quantos jogadores estão aqui. Olha só as linhas de passe todas fechadas. Olha o Flamengo induzindo o Fluminense a jogar para uma zona mais congestionada, né? Olha o Flamengo pressionando pouco o jogador que o time entende que é o jogador que tem menos capacidade de conduzir, de driblar, de progredir, que tem menos capacidade de fazer passes mais difíceis. O Flamengo forçando o Marlon a fazer esse passe numa zona mais congestionada, tá? O Pedro aqui destacado está exatamente forçando o Marlon a fazer esse passe por dentro. O Marlon morde a isca, faz o passe e o Pulgar faz a interceptação, entrega para o Gerson faz o passe para o Cebolinha, e o Cebolinha vai fazer aqui essa finalização. Então, o próprio Tite conseguiu fazer o time jogar no bloco alto, mas o que a gente mais viu foi o Flamengo jogando de outra forma. Olha aqui de novo nessa mesma partida, vou até ajeitar aqui um pouquinho mais. Todo mundo encaixado nos seus adversários, tá? O Arrascaeta dividindo aqui a referência entre o goleiro e o jogador às suas costas, aqui o zagueiro Marlon, tá? Um encaixe individual aqui, tá? E o Fluminense muito desconfortável, tendo que ficar em dúvida, fazer o passo para trás, Flamengo subindo, pressionando. É isso que a gente espera do Flamengo com regularidade, com constância, né? A gente espera que o Flamengo faça isso sempre. Bom, pelo menos eu espero. E, repito, acho que o Flamengo tem que fazer isso para 2024 como um ponto de partida do seu jogo. O Fluminense força um passe aqui, o Felipe Luiz já ajeita essa bola para o Cebolinha, e ele vai finalizar, e o Flamengo tem uma situação de perigo aqui a seu favor. E agora a gente vai ver de novo o Flamengo do Tite, só que dando um passinho para trás, voltando algumas casinhas. Flamengo e Atlético Mineiro, o Flamengo tomou aquele amasso. Para mim ficou muito claro que o Tite ficou com medo de tomar a bola longa do Everson no Hulk e no Paulinho. Quando você sobe muito o bloco, você está sempre correndo o risco de tomar a bola longa. Você vai ter muitos jogadores avançados no campo de jogo, então você pode tomar essa bola, não digo nem nas costas da última linha, não. Eu digo naquela bola de apoio, né, que o jogador vai receber de costas. Aconteceu isso, por exemplo, na final contra o São Paulo. O Flamengo subiu o bloco, o Rafael conseguia fazer a bola no Calleri
e o São Paulo conseguiu ser predominante no segundo jogo, né? Dessa forma. É cobertor curto, é um risco que você pode correr, né? Que você vai acabar correndo, mas eu acho que vale a pena correr esse risco, essa é a minha visão. Então, olha só, assim como a gente viu o Gabriel com 3 contra o Internacional, olha aqui o Pedro com 3 de novo. Goleiro e mais 2 zagueiros. Olha aqui o Arrasca com 2 jogadores, né? Então, não à toa o Flamengo tomou aquele amasso do Atlético. O Atlético vai rodar a posse aqui, o Pedro tem que cuidar de 3 goleiros ao mesmo tempo, e o Atlético com muita liberdade de progredir e de conseguir ter volume de jogo, de crescer psicologicamente na partida, e a gente já sabe qual foi o resultado final. Nem vou me alongar muito aqui na conclusão desse vídeo, já está tudo dito. O bloco alto tem que ser o ponto de partida da forma como o Flamengo vai defender e agredir e encurralar os seus adversários em 2024. Concorda comigo? Comenta aqui. Discorda de mim? Comenta aqui também. Espero que o Tite tenha tempo para usar a pré-temporada e também os jogos do Carioca, que podem ser um grande laboratório, né? Para poder treinar esse tipo de marcação, porque o bloco alto de fato demanda um pouquinho mais de treino. Tem que estar tudo muito bem coordenado, então espero que o Tite realmente use a pré-temporada e os jogos do estadual para poder trabalhar esse bloco alto, que o Flamengo volte a ser predominante a partir dessa situação aí. Beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, pela parceria. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, vira membro aqui do canal, tá? Clica aqui em Seja Membro. Até o próximo vídeo. Tamo junto, forte abraço e eu fui.